lá, então. Bom, então, essa teoria do Rodney Stark, né, aplicada à religião, ele aplica esses conceitos metodológicos, né, ele aplica essa teoria para explicar o crescimento, o desenvolvimento de vários grupos religiosos. Se vocês abrirem uma página aí que conste, né, os trabalhos do Rodney Stark, vocês vão perceber que ele aplica essa teoria para para compreender o crescimento das testemunhas de Jeová nos Estados Unidos, para compreender o crescimento dos Mormons. Ele estuda muito esses grupos, né? E ele aplicou essa teoria para compreender o crescimento do cristianismo nos primeiros séculos, né? E a gente tem esse livro em português também publicado pelas Paulinas. E há um capítulo, né, deste livro. Uma coisa é uma teoria da religião, onde ele expõe a teoria dele. Outra coisa é onde ele aplica a teoria da religião nesse livro, O Crescimento do Cristianismo, né? Um sociólogo reconsidera a história, tá bom? Que é um livro que, infelizmente, acho que está esgotado em português, mas é um livro maravilhoso. E esse livro do Rodney Stark traz algumas informações importantes sobre o papel das mulheres, né? E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, o que eu pedi para vocês lerem foi a respeito do capítulo 5, onde ele fala do papel das mulheres no crescimento do cristianismo no primeiro século. E ele traz informações extremamente importantes a respeito do infanticídio e, né, do aborto, que eram práticas morais amplamente aceitas no mundo antigo. Vocês estão aí? De repente sumiu todo mundo. Vocês estão me Estamos aqui vendo? sim, professor. Sim, estou. Estamos aqui sim, Normal. ouvindo. Tá bom, beleza. Bom, aí o que acontece? Vejam algumas informações importantes, né, que ele traz a respeito do infanticídio e a respeito do aborto, né? E como infanticídio e aborto eram plenamente aceitos no mundo antigo. A respeito do infanticídio, o que é o infanticídio? Quando você tem o nascimento de uma criança, essa criança não é desejada e ela acaba sendo morta, né? Então, a criança nasce e ela acaba morrendo. Tanto Platão como Aristóteles recomendavam o infanticídio como política legítima de Estado. Abre aspas. Vejam o que Stark diz. Uma terrível descoberta no esgoto que passava por baixo do banheiro de uma casa na cidade portuária de Asquelon. Esse esgoto fora entupido de detritos em algum período do século IV a.C. Quando escavamos e succionamos a sujeira ressecada, encontramos as ossadas de aproximadamente 100 pequenos bebês, ao que tudo indica, assassinados e atirados no esgoto. Provavelmente eram todas meninas. Por quê? Porque o infanticídio era uma prática bastante comum na antiguidade. Então, nascia uma criança com alguma deficiência física. Essa criança era jogada de um abismo ou era deixada em algum lugar para ser devorada por alguma besta fera. Mas também nascia, aqui falando especificamente, né, do mundo greco-romano, principalmente em Roma, o que vai acontecer é o seguinte, isso está espalhado no mundo antigo de uma maneira geral, mas em Roma não se cria duas meninas. Geralmente, numa sociedade bélica, você privilegia o filho homem. A filha mulher, você tem uma no máximo e você tolera. A segunda você mata. E aí se pratica o infanticídio contra essas mulheres, tá bom? A respeito do aborto. A lei romana conferia ao cabeça de casal masculino, literalmente, o poder de vida e de morte sobre os membros da família, até mesmo o direito de determinar a uma mulher da casa que abortasse. Na República, Platão tornou o aborto obrigatório para todas as mulheres que concebessem após os 40 anos de idade,
sob pretexto de limitar a população. E Aristóteles seguiu o exemplo em seu livro A Política, e ele diz assim: deve haver um limite fixo para a procriação da prole, e se qualquer pessoa tiver filho como resultado de relações sexuais em contravenção a essas determinações, o aborto deve ser praticado. O imperador Domiciano, tendo engravidado sua sobrinha Júlia, ordenou-lhe que fizesse o aborto, em decorrência do qual ela veio a falecer. Então, o homem tem o poder de decisão sobre a mulher, tá? Então, ele determina se ela vai abortar ou se ela não vai abortar. E cultura moral, né? A moralidade da época, a cultura da época, né, diz o seguinte: olha, você não cria duas meninas. Nasceu uma, você tolera. Nasceu a segunda, você pratica o infanticídio, né? Analisando a moralidade desenvolvida na tradição romana, Stark afirma que o aborto e o infanticídio eram amplamente aceitos e praticados na antiguidade. Para ilustrar esta tese, ele reproduz uma carta escrita por um certo Hilarion para sua esposa, que estava grávida. A esposa se chamava Alice. Vejam o que ele diz: saiba que me encontro ainda em Alexandria. E não se preocupe se todos voltarem e permanecerem em Alexandria. Peço-lhe e imploro-lhe que cuide bem de nosso pequeno filho, e tão logo receba o pagamento, enviá-lo-ei a você. Se você der à luz antes de eu voltar para casa a um menino, mantenha-o. Se for uma menina, descarte-a. Você me disse que não a esquecesse. Como conseguiria esquecê-la? Peço-lhe que não se preocupe. Quem é esse Hilarion? Ele é um soldado. Ele é um soldado romano que está em campanha, né, em Alexandria, no Egito. Ele sai de casa, né, e sai para uma campanha, e já sai sabendo que a mulher está grávida. Ele manda uma carta para ela: ó, cuide bem do nosso pequeno filho, quando ele nascer, né? Assim que eu receber o pagamento, eu te envio. Então, se você der à luz antes de eu voltar, mantenha-o, né? É um menino. Se for uma menina, descarte-a. É mais uma. Então, é assim que o mundo antigo trata as mulheres. Perfeito? É assim. Outro dado que reforça esta tese é a prática do aborto. Então, na primeira carta, a gente tem um exemplo de infanticídio, né? Nasceu, é menina, tem que matar. Outro dado que reforça esta tese é a prática do aborto. Veja o que Stark relata sobre um kit utilizado por Hipócrates, o pai da medicina, para a prática do aborto, descrito por Tertuliano por volta do ano 203. Em primeiro lugar, uma armação flexível para abrir o útero e mantê-lo aberto. É guarnecido ainda com uma lâmina anular, por meio da qual os membros dentro do útero são dissecados com apreensão, mas também com firmeza. O último acessório é um gancho rombudo ou recoberto, por meio do qual o feto é totalmente extraído por um violento parto. Existe ainda uma agulha de bronze ou ponta de ferro com a qual a própria morte é administrada, né? Então, vejam os aparelhos rudimentares aqui, né? Então, como que se pratica o aborto? Tem um kit, né? Não é o kit COVID, é o kit aborto, né? Mas os dois matam do mesmo jeito, né? E aí, nesse sentido, né? Você tem ali, olha a violência do negócio, né? Você tem ali uma lâmina anular, você, né, abre o útero para mantê-lo aberto, né? E aí você vai cortando ali os pedaços, né? E aí você tem um gancho rombudo, e aí você, né, vai extrair, né, de forma violenta, né, aquela
né, vai praticar o aborto, enfim, aquela ponta, aquela agulha com ponta de ferro, você pode, né? Cara, é um negócio assim chocante, né? Um negócio que dá náusea. O famoso médico Aulo Cornélio Celso, em seu livro de medicina, faz referência à prática do aborto. Celso advertia os cirurgiões de que um aborto requer extrema cautela e limpeza e envolve risco muito grande. Aconselha que, após a morte do feto, o cirurgião introduzisse vagarosamente a mão besuntada na vagina e no útero. Lembremos-nos de que o sabão ainda não havia sido inventado. Se o feto estivesse em posição de ponta-cabeça, o cirurgião, né, devia enfiar um gancho comprido até fixá-lo dentro de um olho, do ouvido, da boca, por vezes até na testa. Em seguida, devia puxá-lo e extrair o feto. Se o feto estivesse em posição transversal ou na parte posterior, Celso recomendava então que se utilizasse uma lâmina para cortar o feto, de modo que pudesse ser retirado aos pedaços. Em seguida, dá instruções para que os cirurgiões amarrem as coxas da mulher uma a outra e lhe cubram a região pubiana com lanolina mergulhada em vinagre e óleo de rosa. Então, vejam como era praticado o aborto na antiguidade. O que acontece? Uma mulher que passa por esse tipo de aborto, ela não sobrevive. Se sobrevive, jamais vai procriar. Então, qual é a lógica? Onde que o Stark está querendo chegar? Bom, ele está dizendo assim, olha, as mulheres no mundo antigo são tratadas como coisas, seres de segunda categoria. Tá. O que acontece é que elas são vitimadas de todas as formas. Elas são vitimadas e, portanto, há uma diminuição de número de mulheres, porque numa sociedade guerreira você só cria filhos homens. Você cria uma filha mulher, a segunda você mata. Elas são vitimadas porque elas não têm direito sobre o próprio corpo, o marido determina se ela vai fazer aborto ou não, e as condições para o aborto são as piores possíveis. E aí, além de ser um aborto sem, né, sem higiene nenhuma, né, já que nem o sabão havia sido inventado, você enfia a mão na vagina, você vai cortando o feto, depois você pega e mergulha a região pubiana com lanolina, vinagre, óleo de rosa. Quer dizer, essa mulher ou morre ou ela simplesmente jamais procriará, né? Então, é uma coisa, assim, violentíssima, né? Então, diante disso tudo, o que diz o Stark? Bom, numa sociedade assim, há um declínio populacional enorme entre os pagãos, né? Então, quando ele faz uma diferença entre cristãos, né? E o cristianismo é uma subcultura dentro de uma cultura maior. A cultura maior, que é a cultura greco-romana, é amplamente favorável. Não há problemas morais em praticar o infanticídio, em praticar o aborto. Por isso que a moralidade muda de tempos em tempos. Tudo bem? A moralidade muda de tempos em tempos. Então, houve um tempo na antiguidade em que a moralidade diz que o infanticídio e o aborto são coisas naturais, comuns e devem ser praticadas. Perfeito? Dentro desta cultura, nasce uma subcultura que é a cultura cristã. Tá bom? Bom, o que vai acontecer? Numa sociedade que ele está chamando aqui de pagã, né? Nessa sociedade pagã, que é majoritária, lembre-se, o cristianismo é uma subcultura, um grupinho pequeno, insignificante dentro de uma cultura gigantesca.
Nessa cultura pagã, em que a moralidade aceita plenamente o infanticídio e o aborto, há uma diminuição considerável do número de mulheres, porque se pratica o infanticídio e se pratica o aborto. Então, faltavam mulheres para os pagãos, né? O que vai dizer o Stark, aplicando a teoria dele? Ele vai dizer, olha, o que acontece é que as mulheres dentro do cristianismo, e nesse sentido não há nenhuma novidade, porque eu disse no início da minha fala que a religião é um espaço de autonomia para as mulheres, qualquer religião, e o cristianismo é mais uma religião, mas ele é uma religião diferenciada. O cristianismo se torna um espaço de valorização da mulher. Ela pode ocupar postos importantes dentro da igreja, sendo diaconisa, sendo talvez, né, apóstola, como é o caso de Júnia, né? Tem gente que vai ler dessa maneira, Júnia, ocupando um espaço de liderança significativo, né, dentro do cristianismo. Então, muitas mulheres aderem ao cristianismo. E aderem ao cristianismo porque dentro do cristianismo elas são respeitadas. Elas começam a ter vez e voz. Por isso que eu estou dizendo que as mulheres cristãs começam a fazer uma revolução silenciosa nos costumes da época. Elas mudam a moralidade da época por meio de um compromisso religioso, né? Segundo Stark, elas aderem por isso, porque elas enxergam no cristianismo uma oportunidade de serem autônomas, serem livres, serem donas do seu próprio corpo e dizerem assim: não vamos abortar. Não vamos praticar o infanticídio. Né? Bom, como há falta de mulheres no mundo pagão, e há uma valorização das mulheres na subcultura cristã, o que a gente vai ter, né? E essa quantidade de mulheres dentro da subcultura cristã se dá porque houve uma conversão em massa dessas mulheres que fizeram, na visão do Stark, uma escolha racional para serem respeitadas, não serem obrigadas a praticar o aborto nem o infanticídio. O que vai acontecer é que muitos pagãos começam a buscar mulheres na subcultura cristã. É que nem vocês, não encontrando mulheres dentro das igrejas, vocês vão buscar mulheres onde? No IBEL. Para que serve o IBEL? É uma fábrica de mulheres para pastores. Que elas não me escutem, que os caras do IBEL não me escutem, mas essa é uma piadinha. Tem um zibelino aí, pastor. Mas eles podem comprovar a minha teoria. Tô brincando, viu, gente? Tô brincando. É só uma piadinha para descontrair. Então, no mundo antigo, né, os pagãos começam a buscar mulheres dentro das igrejas, né? Começa a existir aquilo que a gente chama de casamentos exogâmicos, casamentos mistos, né? Aí o que acontece? Nesses casamentos mistos, o marido diz assim: eu não sou cristão, mas a minha mulher, pô, ela é tão legal comigo, ela vai para a igreja todo final de semana, ela não me trai, ela me respeita, ela cuida da minha casa, eu a amo. O cara se torna um simpatizante. Mas ele não vai para a igreja. Mas ele diz assim: vai você, não deixa de ir, não. Vai e leva as crianças. Né? Vai e leva as crianças. Se vocês andarem
pela periferia aqui de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, vocês vão perceber que essa história que eu estou contando aqui, que acontecia no mundo antigo, acontece na sua comunidade. Tem lá o marido que diz, eu não vou para a igreja, não, eu vou de vez em quando ali, tem um almoço de Natal, tem um encontro lá da Páscoa, eu apareço de vez em quando, ô pastor, tudo bem, coisa e tal, mas não frequenta a igreja. Mas a mulher vai. Então, na cabeça do Stark, a teoria do Stark ajuda a gente a compreender o seguinte, por que o cristianismo cresceu tanto? Cresceu pelas mãos das mulheres. Porque as mulheres é que vão revolucionar moralmente o Império Romano. O Império Romano, que era moralmente, que aceitava numa boa o infanticídio e, né, o aborto, de repente essas mulheres cristãs começaram, desde muito cedo, a dizer, não, não vamos praticar o aborto. Vamos criar a segunda filha. Ela se casa com um sujeito, um pagão, um romano, que diz, olha, nasceu a segunda filha, vamos matar. Não, bem, vamos criar a segunda filha. Pô, não é assim não, né? Apareceu, ela está um pouco mais idosa, ela engravidou. Não, vamos praticar o aborto, está tudo certo. Desde Platão, mulheres idosas praticam o aborto. Não, eu vou ter essa criança. E assim começa uma revolução silenciosa pelas mãos das mulheres. Né? O que acontece? A mulher fica em casa, ela fica no domus, ela fica no oikos. Portanto, a educação cabe às mulheres. As mulheres têm uma dupla possibilidade. Elas podem criar os filhos no paganismo ou no cristianismo. Ora, elas não têm dúvida. Elas vão pegar essas crianças e levar essas crianças para a igreja. A mulher criava seus filhos na igreja e isso fez o cristianismo crescer de uma maneira exemplar. Né? Então, a escolha racional das mulheres em serem reconhecidas e valorizadas, segundo Stark, explica a conversão delas. Olha, o cristianismo abriu esse espaço para nós de valorização, portanto, nós somos cristãs. Como cristãs, nós nos casamos com pagãos. Esses pagãos se tornam simpatizantes do cristianismo. Se o cara, de repente, é um general romano e ele recebe uma ordem assim, olha, vá até o Egito perseguir aquele grupo de cristãos, ele diz, puxa, esses cristãos são irmãos de fé da minha esposa. Eu vou, mas chegando lá eu digo que não encontrei. Ou eu não vou, não, isso não é para mim. Ou seja, começa a haver né, uma mudança de mentalidade por conta de uma opção, né, dessas mulheres, por conta do testemunho delas, que elas dão em casa, que elas dão para o marido. Né? Elas são fiéis, elas são mulheres prendadas, mulheres auxiliadoras idôneas. Vejam a revolução silenciosa, que quase ninguém fala, ninguém toca nesse assunto. Então, percebam o pêndulo da história. Né? Hoje em dia, quando você diz assim, é direito abortar. Né? No passado, abortar era normal. Hoje em dia, nós queremos ter o direito de abortar, dizem algumas mulheres. No passado, a moralidade era essa, abortar. O que era contra-revolucionário? O que era contra-cultura? Né? O que ia na direção contrária? Exatamente não abortar. Então, o não abortar das mulheres cristãs fez uma revolução silenciosa no passado e transformou radicalmente, né, a vida de muitas pessoas.
O que acontece é que essa história, às vezes, não é contada, né? Agora, é importante também dizer o seguinte, né? No Brasil, nesse debate polarizado da atualidade, a Igreja Evangélica meio que assumiu a tese católica, né? Porque, assim, há lugares no mundo em que vários protestantes não têm problemas com o aborto, por exemplo, se a mulher é vítima de estupro. Por quê? Porque uma coisa é você ser contra o aborto em toda e qualquer circunstância. Outra coisa é você ser contra o aborto, mas abrir exceções, né? Como é o caso de meio termo adotado, por exemplo, né, no Brasil. Então, há exceções. Quais são essas exceções, né? Quando você tem uma pessoa vítima de estupro, quando você tem uma situação, né, que vai trazer risco ali para a mulher, uma formação do feto. Então, uma coisa é isso. Outra coisa é você começar a levar a gente para frente de determinados hospitais, como ocorre nos Estados Unidos, para você, não, aborto nenhuma possibilidade, coisa e tal. Então, ou seja, protestantes no mundo todo fazem distinções, né? No Brasil, parece que a coisa virou assim uma adesão completa à visão católica do aborto, né? Então, essas informações históricas do Stark, né, principalmente a respeito do infanticídio e do aborto no campo da moralidade, nos ajuda a clarear o debate na atualidade, né? E principalmente de valorizar o papel da mulher. As mulheres sustentam as nossas igrejas há muito tempo, não é de hoje. As mulheres estiveram na base do ministério de Jesus. As mulheres estiveram revolucionando o cristianismo nos primeiros tempos. E essa história é muito mal contada, né? Ela é muito mal contada, e a gente precisa reconhecer isso, que nós fazemos uma história eminentemente masculina, né? Não reconhecendo o papel e o valor das mulheres. Isso precisa mudar, né? A gente precisa reconhecer o papel e o valor dessas mulheres. Elas são gigantes na história do cristianismo, né? E elas estão lá. O problema é que a gente, às vezes, não quer enxergar, não quer, né, vê-las lá e dar a elas o crédito devido, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Tá. Alguma dúvida? Parece que ficou faltando um slide, professor. Hora do 17. Era o slide de... eu fechei em linhas gerais, que eu falava desse balanço, né, do pêndulo da história. O pêndulo é esse, né? Entendam como a moralidade muda de tempos em tempos. A moralidade muda. Essa mesma política, né, de filho único, por exemplo, foi adotada na China. E isso trouxe sérios problemas para a China, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, saiu uma reportagem da Marie Claire no Brasil, uma das primeiras que tratavam do tema, e tinha duas fotos assim chocantes. A primeira delas passava um senhor e tinha um embrulho no chão, assim. Ele passa e atrás dele, provavelmente, dois netos dele, um menino e uma menina. Por volta de 8 anos, 9 anos, né? Alguma coisa assim. E aí ele mexe com o guarda-chuva no embrulho. Era um bebê que tinha sido descartado na sarjeta, assim. E aí as crianças estão passando. O menino
passa assim, não está nem aí. A menina passa olhando, porque o bebezinho era uma menina. Eu fiquei imaginando na época, falei, puxa vida, né? Ela deve ter pensado, poderia ser eu, né? É a política do filho único, né? Então, nasceu o segundo filho, né? Você mata, e mata ainda mais, né? Se for mulher, né? Você não corre risco nenhum mesmo, você descarta completamente. Então, é uma situação bastante delicada, e isso minou o Império Romano. Porque o Império Romano chegou uma época que houve um desequilíbrio populacional. Você mata crianças, meninas, no infanticídio, depois você submete as mulheres a péssimas condições para aborto, vai faltar mulher. E ao faltar mulher, você procura no cristianismo. Só que quando os pagãos procuraram no cristianismo, encontraram mulheres sábias, mulheres que aproveitaram a oportunidade e fizeram uma revolução silenciosa, porque fizeram uma revolução nos costumes. Revolução nos costumes é sempre uma revolução silenciosa. Não se faz revolução nos costumes no WhatsApp, no Facebook. Se faz uma revolução nos costumes no dia a dia, na prática, no amor abnegado, na vivência plena do cristianismo. É assim que você ganha, não é fazendo barulho, né? Não é contando fake news, não é mentindo. É vivendo a sua fé de uma maneira íntegra, de uma maneira plena. Aquelas mulheres, né, mostraram para os seus maridos que era possível criar mais meninas, respeitar essas meninas, valorizar essas meninas. Homens podem ser educados, né, a respeitarem desde muito cedo o papel das mulheres, reconhecerem o papel das mulheres, basta que sejam educados. Agora, isso não acontece da noite para o dia, né? É um processo longo, né? E a igreja tem um papel enorme nisso. E não o contrário, não ficar alimentando as diferenças, não criando políticas de exclusão, né? Criando políticas de exclusão. É um negócio absurdo quando a igreja apoia essas coisas, né? Estranhíssimo, né? É desconhecer a própria história do cristianismo. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma? Tá bom. Então tá jóia. Então eu vou fazer a chamada e aí eu já libero vocês. Só lembrando o seguinte, aqueles que não leram o texto do Stark, leiam, tá? Leiam, vale a pena, vale a pena. Tem coisa muito boa, gente, circulando no mundo acadêmico. Coisas muito interessantes, né? E a gente pode sair dessa mesmice, né? Desses John Pipers da vida, desses Paul Washers da vida, essas coisas aí que aparecem, que o pessoal lê e acha que está fazendo teologia. É um negócio pavoroso. Mas, enfim, né? Leiam, leiam. Vocês vão ver que há coisas maravilhosas para a gente aprender. Deixa eu fazer a chamada aqui e já volto. Vamos lá. Hoje é dia 8, né? Alexandre. Presente. Alan. Presente. Arthur. Presente, professor. Átila. Ele está presente no chat, ele falou que está sem microfone. Bruno. Presente. Charles.
Charles? Não? Diogo? Presente. Éder? Presente. O Éder nos ajudou aqui, nos recepcionou na... Bom. O Guilherme? Presente. Horácio? Presente, professor. Jefferson? Presente, professor. Júlio? Presente, professor. Leandro? Presente. Lucas? Lucas Mendes? Tá aí? Tava, não tava? Lucas Otávio? Presente. Olha, Marcelo? professor, o Lucas estava na primeira parte, viu? Porque eu vi aqui, mas aí os outros, agora eu não vi se ele caiu ou não. Tá. Eu lembro que eu tinha visto também. Tá bom. Marcelo? Presente, professor. Michel? Michel tá aí? Presente. Michel, já recebi lá o vídeo, depois eu posto o link, tá bom? Ok. Nisvaldo? Presente. Osvaldo? Presente. Paulo César? Presente, professor. Paulo Henrique? Presente, professor. Paulo Ricardo? Presente, professor. Renan? Presente. Renato? Presente. Robson? Presente. Sérgio? Presente, professor. Tá melhor, meu filho? Tô, graças a Deus. Que bom, hein? Bom te ouvir. Tiago? Presente. Valdemir? Valdemir. Vitor? Professor, ele saiu um pouco mais cedo da aula, mas ele teve na aula até agora há pouco. Raul? Presente, professor. Gerson? Presente. E Marcos? Presente. Beleza. Pessoal, então semana que vem a gente não tem aula, né? Aí dia 22. Eu acho que semana que vem também eu não pedi para ninguém postar o 7º mandamento. Ficou para quando? Acho que é para o dia 29, né? Alguém confirma para mim, hein? Isso.